Veja no programa de hoje. Fórum Catarinense avalia os processos de prevenção à febre aftosa em Santa Catarina. A gente galgou esse status muito importante para o Estado. O objetivo é unir as cadeias que defendem esse status sanitário diferenciado. Isso nos habilita mercados que outros estados não têm. Tem mais. Fecoagro Fertilizantes volta a enfrentar problemas no desembarque de navios em São Francisco do Sul. Nós estamos querendo um tratamento justo, igualitário a todas as empresas. Líderes políticos se mostraram solidários ao pleito da Fecoagro. A agricultura não pode esperar. Quando chegar a época do plantio, tem que estar lá o adubo, ou seja, o fertilizante. E no quadro Gente que Faz o Agronegócio, destaque para a família Janovski, lá do Planalto Norte. O foco deles é a apicultura. A gente está vendo que a apicultura pode ser sim uma atividade primária. E assim seguiremos nós no programa de hoje. Um pouco validando conceitos, a sucessão rural, a defesa agropecuária, sem perder o foco do que realmente interessa, a qualidade de vida do produtor rural catarinense. Bora lá? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento: o Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos! A gente começa a nossa prosa rural da semana destacando o Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. O foco é ter as diretrizes bem alinhadas para que todas as entidades engajadas nesse processo sanitário diferenciado possam saber quais as bandeiras que precisam ser defendidas. O evento aconteceu em Florianópolis sob a coordenação da SIDASC e reuniu as principais lideranças da classe produtiva catarinense. Com mais de 4,5 milhões de cabeças no campo, a bovinocultura se tornou essencial para a sobrevivência de 79 mil produtores catarinenses. Seja na área do leite, corte, seja na produção mista, cuidar dessa cadeia se tornou primordial. Isso tem sido feito com muito zelo pela SIDASC e também pelo ICASA, o Instituto Catarinense de Sanidade Animal. No geral, são mais de 500 barreiristas protegendo a entrada de doenças por aqui. Afinal, desde 1994, nenhum caso de aftosa é registrado em Santa Catarina. E desde 2007, o estado é referência em zona livre de febre aftosa sem vacinação. Porque protegendo os bovinos e os bubalinos, o agro protege também uma outra cadeia, a suinocultura, considerada a maior, mais robusta e rentável economicamente. O status de área livre de febre aftosa sem vacinação coloca Santa Catarina numa posição de destaque nas exportações de carnes suína e bovina. Atualmente, são mais de 150 países que consomem os nossos produtos. Isso representa 38% do comércio internacional do estado. Por isso, ter uma cadeia ativa e protegida faz todo sentido. Para comemorar os 17 anos dessa conquista, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, juntamente com a SIDASC, realizou o Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. Evento que serve para colocar todo mundo na mesma conexão. Eu tive o privilégio de ir lá em Paris a receber o certificado da então OIE, na época, agora ONSA, né, que é a Organização Mundial Controle de Sanidade Animal, e com isso Santa Catarina deu aquele pulo, né, na frente de outros estados, criando essa condição de excelência de febre aftosa não vacinada e isentando o nosso rebanho. Esse fórum ele tem o objetivo de reavivar o nosso propósito pela sanidade do nosso rebanho em Santa Catarina.
esse propósito ele depende de ações concretas que se relacionam ao trânsito de animais que vêm de fora para o Estado, ou que vêm até de fora do país para o Estado, se relaciona à certificação sanitária de granjas, ao controle de material genético e reprodutivo, ao controle de circulação de insumos como vacinas no Estado que contém vírus. Então, é um conjunto de atividades que são feitas, inclusive a inspeção nos frigoríficos, né, que precisa ser mantido, e eu digo aceleradas e intensificadas. Foi uma construção aí entre o setor privado e o setor público. A gente galgou esse status muito importante para o Estado durante todo esse tempo, que nos alçou a mais de 150 mercados do exterior, né? Os mercados mais exigentes compram a nossa proteína animal justamente porque temos essa certificação de livre de febre aftosa sem vacinação. Muitos se deram as mãos, né? Manter esse status é outro desafio. É um desafio muito grande. A América está caminhando para isso. Esse é um tema que está em voga. Então, Santa Catarina foi pioneiro. O Brasil está sendo reconhecido já pelo Ministério da Agricultura e será reconhecido ano que vem todo o país livre sem vacinação. O sucesso desse programa se deu através das parcerias público-privada. Nele, ao longo do tempo, entraram como entidades interessadas as agroindústrias do Estado. E a partir delas, a partir do dinheiro injetado, criou-se o ICASA, hoje essencial para a manutenção desse status sanitário. Assegura nós termos uma visibilidade do que está acontecendo em propriedades que às vezes são de subsistência, são de baixa escala de produção e também de assentamentos, de produção dos indígenas, ou seja, propriedades que nem sempre estão numa cadeia agropecuária organizada, de avicultura, de suinocultura, de leite, enfim, eu acho que esse aporte da empresa público-privada, que é o caso do ICASA, dá uma segurança bastante grande no sentido de estarmos atentos, porque os desafios são grandes. A gente viu aí que sanitariamente temos evoluído a cada pouco, temos sido desafiados e precisamos evoluir em tecnologias e estarmos de olho no campo. Isso nos habilita mercados que outros estados não têm. Então, toda a construção, todo o processo de construção de defesa sanitária no estado de Santa Catarina, iniciado com o Estado, a estrutura de Estado, e depois com o ingresso da iniciativa privada, como bem mencionado, né, com a criação do ICASA, que hoje tem um número muito similar em termos de quantidade de profissionais a campo que a SIDASC também possui, é o que habilita hoje o Estado de Santa Catarina a ser reconhecido pelos mercados, pelos países aos quais nós remetemos os nossos produtos, e inclusive nos dando a possibilidade de acessar o que nós denominamos de mercados premium, aqueles que escolhem os melhores produtos, que pagam os melhores preços e que nos colocam num status diferenciado em termos de Brasil. 2 temas foram abordados aqui. O Odi falou sobre a vigilância ativa e a gestão de riscos dentro do processo. A gente tem um trabalho muito forte, né, na vigilância, porque quando nós tínhamos a proteção vacinal, a condição era diferente, né? Hoje, há muito tempo que nós estamos sem a condição vacinal, né? Nossos rebanhos já não têm mais imunidade nenhuma para a doença, né? Então nós temos que focar tanto na vigilância ativa, com o recolhimento de informações, interpretação dessas informações, né? A devolução dessa informação, principalmente para os nossos técnicos e para os produtores, né? Que nada mais do que um trabalho direcionado à gestão dos riscos, né? Nós estamos indo nas propriedades numa quantidade de ações muito grande, um volume muito considerável, recolhendo informações, trabalhando e transformando essas informações para que essas informações nos sirvam, né, de direcionamento da nossa mão de obra e também direcionamento de recurso para as atividades, né, de prevenção da febre aftosa. Esse é o nosso maior objetivo nesse momento. Já o Gabriel veio de São Paulo para destacar o programa de erradicação da aftosa no continente sul-americano. Porque as fronteiras brasileiras são imensas e ter uma conexão com outros países
faz todo sentido. Hoje a gente tem a Bolívia, que era uma situação que até algum tempo atrás era um país endêmico, hoje vai conseguir sua certificação como livre de febre aftosa sem vacinação, já para 2025. A gente tem o Peru, desde 2018 já é livre de febre aftosa sem vacinação. O Paraguai avançou, a Argentina e o Uruguai também há mais de uma década, 15 anos sem focos, avançando. Então a gente tem uma situação em que a febre aftosa está controlada, né, no nível do continente, né, da América do Sul. E isso é fundamental, porque a febre aftosa, como qualquer doença transfronteiriça, não adianta você cuidar no seu território se o território vizinho tem casos, porque eventualmente a doença vai ser reintroduzida. Então hoje o cenário que a gente tem na América do Sul, com exceção da Venezuela, que é o único país do continente que não tem a sua condição sanitária reconhecida, todos os países são livres de febre aftosa no momento. Ter em mente a necessidade de usar todas as ferramentas de proteção é importante para continuar mantendo esse status sanitário diferenciado, porque é ele que abre as portas dos mercados mais exigentes do mundo. Depois dos comerciais, foco total para a falta de planejamento do Porto de São Francisco do Sul e o quadro Gente que Faz o Agronegócio. O obstáculo que parece intransponível é a falta de ações concretas em relação ao desembarque de navios com fertilizantes no Porto de São Francisco. Para que dê essa segurança ao nosso produtor, para que ele possa ter matéria-prima, possa ter o seu adubo no prazo certo. E vocês vão conhecer a mão generosa do Senar, que transformou o Matheus num sucessor na área de apicultura. Por já ter na família o exemplo do avô, do pai, atuando com as abelhas, ele teve muito interesse por essa atividade. Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento: o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fertimais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo, promover maior desenvolvimento do sistema radicular e trazer mais produtividade e rentabilidade na sua plantação. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Oferecimento Calcário Botuverá, qualidade que vai mais longe. Quanto mais cresce o setor agrícola catarinense, maior é a falta de planejamento do Porto de São Francisco do Sul. E essa desconexão abre um precedente perigoso: a falta do insumo na hora do plantio. Sem contar que as multas pagas pela Fecoagro e pelas demais empresas do setor com esses atrasos são milionárias. Dinheiro que deixa de entrar nos cofres do governo. Por isso, a Fecoagro mobilizou alguns políticos e também secretários de Estado para tentar equacionar de vez esse problema. O maior complexo industrial de fertilizantes de Santa Catarina continua vivendo um velho pesadelo. Porque entra ano, sai ano e a situação do desembarque de fertilizantes
segue sendo ignorado pela autoridade portuária em São Francisco do Sul. Imagine você, um conglomerado que tem capacidade para industrializar perto de 700 mil toneladas de adubos, relegado a segundo plano. Os atrasos constantes no descarregamento de navios criaram uma bolha sem precedentes. Foram quase 40 milhões de reais em 3 anos só com indenizações pagas pela FECOAGRO pelo atraso no descarregamento de navios. Para tentar resolver o impasse, a FECOAGRO chamou para uma conversa o secretário de Estado da Indústria e Comércio, Silvio Drevik, e o deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura. Os dois se prontificaram a agir em favor das cooperativas e do agronegócio. Nós estamos numa secretaria que envolve a indústria, comércio e serviço por conta do próprio agronegócio, que é muito significativo para Santa Catarina. Então, tudo que nós puder contribuir para que o Porto de São Francisco possa dar uma resposta positiva para a importação de granulados, sejam os fertilizantes e demais produtos que são utilizados na agricultura de um modo geral, com certeza nós vamos dar nossa contribuição e ajudar a levar as informações, ver o que está acontecendo, no mínimo para ter um tratamento igual, vamos dizer assim, com os demais setores que também utilizam o porto, é fazer com que se torne viável a demanda que hoje está reprimida, que a agricultura não pode esperar. Né? Quando chega a época do plantio, tem que estar lá o adubo, ou seja, o fertilizante e os demais produtos que são utilizados, a exemplo da ureia e demais. 70% da nossa economia vem do agronegócio e os insumos, principalmente os adubos, eles são importados, essas matérias-primas, e é feito o composto aqui no Brasil, principalmente em São Francisco do Sul, que a indústria está localizada lá próximo. Então, veja bem, fazer estoque de compostos para adubação não é possível, que é um material que ele se deteriora com o tempo, né? E outra, o período de plantio são períodos específicos. Então não adianta querer aplicar adubo em novembro, dezembro, porque o adubo tem que ser colocado a partir de agosto, setembro, de acordo com o plantio. E nós precisamos com que o Porto de São Francisco do Sul se transforme num porto que atende o nosso agro catarinense. Por isso nós vamos fazer um trabalho legislativo no sentido de nós articularmos ações para que dê essa segurança ao nosso produtor, para que ele possa ter matéria-prima, possa ter o seu adubo no prazo certo e nas condições corretas. Segundo estatísticas do próprio Porto de São Francisco do Sul, os fertilizantes são responsáveis por 70% da movimentação nos berços 102, 103 e 201. Mas esse volume de negócios não está merecendo a mesma atenção da direção do porto. Outro detalhe que chama atenção é que nos últimos anos as empresas instaladas no porto investiram perto de 2 bilhões de reais em terminais retroportuários, armazéns e nas indústrias de fertilizantes, gerando 3 mil empregos diretos. Por isso, por essa relevância toda, a FECOAGRO vai continuar agindo até o impasse ser resolvido. Nós estamos aí fazendo com que mais representantes conheçam o nosso problema, saibam da dificuldade que o Porto está nos dando em questões do fertilizantes lá, da descarga, porque navios parados na Baía da Babitonga é prejuízo para a FECOAGRO, é prejuízo para as outras empresas do agro que estão ali, precisando do adubo nessa hora, principalmente. Nós estamos querendo um tratamento justo, igualitário a todas as empresas que trabalham com o porto, que precisam do porto. Nós não queremos diferenciar ninguém. O assunto será levado agora ao governador Jorginho Melo para que ele tome as providências necessárias. Porque o Estado sabe, aliás, todo mundo sabe, que a sustentação econômica catarinense está na força do agro. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural.
A assistência técnica e gerencial do Senar tem feito uma transformação fantástica aqui no campo. Não fosse ela, talvez a sucessão rural na área da apicultura nem existisse. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz de hoje está aqui no município de Mafra, na propriedade do Matheus, para contar a história dele, que decidiu seguir os passos do pai e do avô. Vamos juntos? Fazer sucessores na área da apicultura não é uma tarefa muito comum, não. Mas os Janovski conseguiram. Nos 14 apiários, eles produzem perto de 1.400 quilos por ano. Uma média de 22 quilos por colmeia. Mas foi a partir dos processos do Senar, via assistência técnica e gerencial, que as coisas começaram a mudar. A eficiência entrou em campo. O que se percebe aqui no favo, no entorno das crias, com alimentação feita através de uma pasta energética e que as abelhas consomem conforme a necessidade, nós temos resultado positivo hoje, no mês de junho, um resultado positivo em relação ao aumento de crias de abelhas. Isso aqui já são abelhas na fase de pupa e as rainhas em plena postura para iniciar então a nova estação de crias e desenvolvimento e produção de mel a partir do mês de julho e agosto, na nossa região aqui do Planalto Norte. O alimento das abelhas ainda é a mata nativa, especialmente onde estão as áreas mais jovens. A importância de numerar as caixas, a gente chega aqui, vê uma rainha velha, marca o número da caixa, a gente já sabe que aquela caixa a gente tem que substituir a rainha para ter uma melhor produção. Claro que a produção de mel na propriedade é uma segunda opção de renda. A principal ainda está na cultura de grãos. Mas o Matheus e a esposa dele, a Daniela, enxergaram nessa atividade um futuro promissor para o pequeno Bernardo. A gente está vendo que a apicultura pode ser sim uma atividade primária na nossa propriedade. E como é que surgiu essa paixão de investir nela? Veio que eu vou trabalhar com abelhas, o pai, aí até um dia o pai comentou, você quer tocar as abelhas? Aí tinha 14 anos ainda, mas sim, tinha um interesse. Foi onde eu peguei as poucas colmeias que ele tinha e comecei a trabalhar. Não é muito comum ter sucessor na apicultura, né? É raro a gente ver, porque a apicultura é para quem gosta, não é para... E como é que você viu a evolução da tua área aqui? Com o Senar, dando assistência, melhorou muito, tanto no gerenciamento como na prática, dando as instruções, tudo, e a gente fazendo o que deve ser feito, né? Enxerga melhor como é que está a evolução disso, né? Sim, com certeza. A gente, vamos dizer, saiu lá atrás uma produção por colmeia de 8 quilos por caixa e hoje a gente está nos 22 já, então, 22 quilos. Eu não vou a campo com meu marido, mas eu ajudo na organização, na colagem de cera, na organização da Casa do Mel, na produção do mel, eu ajudo na seleção, né, no caso. Ajudo no que eu posso manualmente, até porque eu tenho meu menino, que no momento não tenho como chegar a ir a campo, mas pretendo, esperando um pouquinho ele crescer mais e poder ajudar no que for mais vantajoso, né, para ajudar na produção. Você ajuda também nessa questão da alimentação artificial também? Né? Ajudo a produzir, né, em casa, então a gente faz juntos, para ele poder no dia seguinte poder alimentar e ter uma produção excelente no final da safra. Você já mexia com abelha ou aprendeu a viver isso com o Matheus? Eu aprendi com ele, eu era bem leiga do assunto, que nem a gente morava na cidade, então para mim a abelha era só uma, tinha uma espécie de abelha. Conheci também as sem ferrão, que me apaixonei, que são as que eu mais adoro de lidar. Então com ele eu peguei uma paixão que eu não imaginava que teria. E nem me imagino fora. Agora, querendo passar para o nosso Bernardo. Quem dá assistência ao Matheus é o Enio. A experiência dele na área da apicultura foi importante na implantação de novos métodos de produção e na qualificação da mão de obra. Por ser do interior, por já ter na família o exemplo do avô, do pai, atuando com as abelhas, ele teve muito interesse por essa atividade. A propriedade deles tem outras atividades também, mas ele se interessou muito por essa atividade. E o fato dele já ter esse interesse facilita a prestação da assistência técnica para ele.
porque tudo que a gente orienta, ele procura primeiro questionar e perguntar os porquês de se fazer, de se aplicar essa técnica, e também, em seguida, ele aplica e nos repassa os resultados, e a partir desses resultados a gente pode ir melhorando cada vez mais a informação e a orientação no trabalho a ser feito. Graças ao Senar, o Planalto Norte do estado, em suas diversas culturas de campo, teve um salto de qualidade, porque a profissionalização do produtor tem sido uma constante. A nossa área de extensão é uma área considerável, vai desde Porto União até São Francisco do Sul, Araquari. E dentro dessa regional nós temos 24 turmas. As nossas turmas, elas têm um diferencial de outras regionais do estado, que na sua, quase o grupo todo é formado com turmas micro-regionais. Então a sede da turma, por exemplo, é Mafra, mas atende mais municípios vizinhos. Então dentro dessa estrutura nós temos 6 ATEGs de 6 áreas diferentes, que é a agroindústria, apicultura, ovinocultura, fruticultura, bovinocultura de leite e bovinocultura de corte. Então, nessas turmas a gente faz esse trabalho, desde que surgiu o programa da assistência técnica. A regional foi, inclusive, uma das primeiras turmas a se implantar o programa. E a cada ano a gente vem acompanhando a evolução dos produtores e também a adesão cada vez mais dos produtores, entendendo que o programa é importante, que o programa faz esse diferencial não só na parte gerencial, mas na busca tecnológica e no aperfeiçoamento daquilo que o produtor precisa fazer na sua propriedade. Os levantamentos feitos pelo IBGE mostram que Santa Catarina produziu em 2022 perto de 4 milhões e 700 mil toneladas de mel, com geração de 71 milhões em receitas. Sinal de que o Matheus optou pelo caminho certo, o caminho do sucesso e da sustentabilidade. E assim a gente coloca um ponto final no programa Cooperativismo e Notícia dessa semana. Um grande e caloroso abraço a todos, fiquem bem e até o próximo encontro. Tchau! O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro.